A Receita Federal e a B3 lançaram uma nova ferramenta para ajudar investidores a calcular o imposto de renda de forma mais prática. E para explicar os detalhes dessa novidade, a gente tem agora no estúdio o Jason Vieira, que é da Money Out Consult. Jason, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia, obrigado pelo convite. Jason, a gente sabe, que muitas empresas já oferecem no mercado calculadoras desse tipo para calcular aí, o valor de imposto devido no caso de renda variável. Elas cobram taxas que variam de R$10 a R$50 por mês. Mas o que vai ser diferente nessa calculadora que está sendo lançada pela Receita Federal e pela B3? Além, eu imagino, de que vai ser de graça, né? Esse é o principal ponto. Você tinha esse custo embutido muitas vezes, a depender da quantidade de corretagem que você fazia dentro da sua corretora. O fator importante também é ter o controle daquilo que você está operando. Este controle, ele fica cada vez mais nítido, porque os dados, obviamente, são todos custodiados na B3, todas as suas ações, todos os seus movimentos em termos de mercado financeiro ficam custodiados ali na B3, então você está ali dentro da fonte primária. E ao estar dentro da fonte primária, esse cálculo se torna mais preciso, obviamente, além de se tornar grátis, ele também tem a vantagem de que ele é disseminado. Existem instituições que tinham o seu próprio cálculo, algumas que usavam cálculos de terceiros, agora a B3 está oferecendo isso de maneira mais ampla, digamos assim. A B3 já tem também convênio com algumas calculadoras do mercado aí para fazer, essa captação aí dos dados diretamente da B3. O que você acha que vai acontecer então com esse mercado de calculadoras online? Vai acabar? Boa parte disso já foi, digamos, incorporado, tanto nos grandes distribuidores dessas assets ou também desses grupos financeiros que têm os agentes autônomos de investimento, já meio que foram incorporados ali dentro. Óbvio, é semelhante ao que aconteceu com o Pix. Quando nós tínhamos o Pix lá atrás, o Pix ele praticamente acabou com uma modalidade dentro das instituições financeiras, que foi o TED e o DOC, que tinha um custo. E basicamente é o que vai acontecer. As empresas que dependem disso necessariamente vão ter que se reinventar para continuar vivas no mercado. Deve ter muito investidor com a pulga atrás da orelha se perguntando se essa nova calculadora não seria uma forma aí da Receita Federal, do governo, ter mais controle sobre o que as pessoas estão ganhando. Você acha que tem esse risco? As pessoas não precisam se preocupar. A Fazenda já sabe muito bem o que eles estão fazendo, porque toda a movimentação que é feita na B3, toda a movimentação que é feita em mercado regulado, ela literalmente passa também pela Receita. Então não tem que se preocupar com isso, porque na verdade os dados primários estão já na B3 e facilita simplesmente o processo que você já tinha que fazer antes também numa plataforma privada. Agora, Jason, como pequeno investidor, eu sempre fiquei assim abismado de ver como é difícil calcular imposto no Brasil, Por que isso não foi automatizado até agora de uma maneira até mais simples do que essa que está sendo proposta? Porque às vezes as pessoas investem em renda variável, elas não têm muito conhecimento, elas estão lá até de boa fé, mas elas não têm ideia de quanto elas têm que pagar. Se elas tentam fazer essa conta sozinhas, tem grande chance da conta sair errada. E se essa conta sair errada, muitas vezes, nem a Receita até agora tinha muitos meios de fiscalizar isso, É um sistema um pouco bagunçado, não? É mais ou menos aquela piada que tem bastante comum no mercado financeiro, que o governo vira e diz, pague seu imposto. Fala, eu não sei quanto eu pago, calcule. Mas se eu calcular errado, aí eu te multo. É mais ou menos isso, infelizmente, como funciona. Deveria ser algo mais semelhante, por exemplo, como fundos de investimento. Fundos de investimento, você já tem os cálculos do que você tem que pagar, já tem tudo direitinho e você já recebe mais ou menos a coisa ali meio que líquida, que é o serviço prestado, obviamente, pelos fundos de investimento. Agora, o investimento direto em renda variável ele ainda tem essa desvantagem de não ser um ciclo simplesmente automatizado, de você fazer uma operação, se você fez um day trade, a sua taxa de imposto é tanto, se você deixou passar X dias, X meses, ou você levou ao vencimento algum investimento seu em renda variável e que passou o período de imposto de renda para ir para o mínimo de 15%, tudo isso poderia ter sido feito de maneira automatizada, dado que hoje em dia está tão fácil para nós observarmos de fora, obviamente, mas os sistemas de computadores estão tão intensos em cima disso, que obviamente já poderia ter sido feito um avanço maior, ao invés de fazer um sistema da B3 que faz o cálculo, simplesmente a B3 poderia já gerar o cálculo, já se bobear, gerar a DARF e a pessoa já pagar e já se livrar disso. Exatamente, mas essa calculadora agora então que vai ser lançada pela Receita Federal já é um avanço. Já é um avanço em relação aos custos e é um avanço também em relação à distribuição de um sistema que muitas vezes era um pouco difícil para o investidor.
Quem não estava investindo em renda variável por não saber direito como pagar imposto, agora vai ter essa facilidade aí. Hoje em dia as pessoas não estão investindo em renda variável porque não está valendo muito a pena. Mas se decidirem em algum momento, nessa história de que o Brasil está ficando muito barato em termos de bolsas de valores, aí sim ela vai ter um instrumento a mais de vantagem. Tá certo. Jason Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Bom dia para você. Bom dia, até a próxima.